Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e estou com mais uma parceria com a Teoria Geek, um site de diversas notícias do universo de entretenimento. O link do site está na descrição. Desta vez eu trago Hades, um jogo que chegou para mostrar que a cena indie está cada vez mais forte no mundo dos games. Produzido e publicado pela Supergiant Games, é o quarto jogo da empresa, sendo ela responsável pelos jogos Transistor e Bastion. Hades teve várias indicações para o Game Awards de 2020, entre elas o de melhor jogo do ano, e ganhou de melhor jogo indie e melhor jogo de ação. Mas sem mais delongas, vamos embarcar nessa aventura infernal banhada em sangue e trevas. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, Father. Aqui seguimos a história de Zagreus, filho do deus dos mortos Hades, que está cansado da sua vida infernal e com a ajuda da deusa da noite Nyx, tenta escapar do submundo, que é dito ser impossível de escapar. Nessa missão ele encontra diversas figuras do inferno grego, como Thanatos e Hypnos, além de outros personagens da mitologia grega, como Orfeus e Aquiles. E também contará com a ajuda de alguns deuses do Olimpo, tal como Zeus, Dionísio e Afrodite. O modo como a história é contada é bem divertida, os personagens são bem cativantes e eles puxam vários detalhes que geralmente não são aproveitados da mitologia, como o próprio Zagreus, que realmente existe, e algumas das variações da história dele, que envolve o deus do vinho Dionísio. Positively salivating at the thought of running through this pustule with my spear, or whichever means I had available. Now let's go. Hades é um roguelike de ação frenético e puxando todos os pontos clássicos do gênero, sendo assim, se prepara para muita aleatoriedade e mortes constantes. Durante cada tentativa de escape, o cenário muda, além do que você encontra lá, tornando cada tentativa uma aventura diferente da anterior. Na jornada, você receberá bênçãos dos deuses do Olimpo para conseguir sobreviver, comprar itens com Caronte, além de conseguir materiais necessários para outras melhorias. Só que como tudo aqui é aleatório, é muito provável que coisas que você conseguiu numa partida não apareçam na próxima, forçando o jogador a se adaptar a diversas situações e tirando ele da zona de conforto. Para fugir, você tem 6 armas disponíveis, sendo elas espada, lança, escudo, arco e flecha, luvas e até mesmo um canhão. O detalhe aqui é que cada tentativa você pode levar apenas uma. Cada uma delas tem um estilo totalmente diferente de jogabilidade, e apesar do jogo não te obrigar a trocar a arma, ele incentiva isso, já que você consegue recompensas diferentes com cada equipamento. Como é de praxe do gênero roguelike, o que mais acontece aqui é morrer e ter que retornar do começo, perdendo qualquer bênção que você tenha recebido. As únicas melhorias fixas são as adquiridas no espelho da Nyx, as melhorias das armas e as lembranças que você adquire com os personagens durante as suas escapatórias. E acredite, o jogo foi feito para você morrer, com diversas armadilhas e outras surpresas, então não esquente você vai morrer mais de 30 vezes para conseguir escapar, é a intenção do jogo mesmo. Mas se você achou o jogo fácil, não tem problema, você pode esquentar as coisas com um pacto de punição, que vai adicionar mais desvantagens em troca de mais recompensas. Pelo menos no inferno não está tudo perdido, você ainda consegue um tempo para pescar e até criar amizade com os moradores do submundo e com os deuses do Olimpo. Algo que pode incomodar um pouco quem não está acostumado com o estilo é que não existe checkpoint, então se você perder na última batalha, terá que retornar desde o começo, o que pode ser um pouco frustrante. Um detalhe final para o público brasileiro é que o jogo está totalmente legendado em português, então você pode curtir a história mesmo se não entender inglês. Além de português, temos textos em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, russo, polonês, japonês e coreano. Toda a visualização do jogo é isométrico, como os jogos da série Diablo, vindo de cima e na diagonal. A arte durante as fugas e exploração são todas em 3D usando a técnica de cel shading, deixando o estilo mais puxado para o cartoon, sem deixar infantil. Várias das regiões que você passa, como o Tártaro ou os Campos Elíseos, receberam um cuidado especial, cheio de detalhes que você mesmo de longe consegue reparar neles. Nas conversas é mostrado uma arte em 2D dos personagens da interação. Aqui dá pra ver vários detalhes deles, mostrando realmente que fizeram um trabalho excelente.
dos pontos fortes de Hades é a sonoplastia. Tanto as músicas como a dublagem ficaram muito boas. As músicas combinam bem com os diversos pontos que você passa no jogo. Além de, claro, por estarmos no inferno, tem os rocks mais pesados que são obrigatórios do tema. As dublagens são apenas em inglês, mas dá pra aproveitar bem a atuação dos personagens. Tem muitas falas diferentes gravadas e você vai passar horas jogando sem ter uma repetição da interação deles. Vale pontuar que Zagreus é dublado pelo Darren Corby e é responsável pela sonoplastia tanto de Hades como dos outros jogos da empresa, enquanto Hades é dublado por Logan Kerrigan, que foi um dos indicados ao prêmio de melhor dublagem no Game Awards de 2020. Como as músicas do jogo estão no Spotify, eu vou deixar um link da trilha sonora na descrição, daí depois do vídeo aproveitem e descontem pelo menos as músicas In The Blood e God of the Dead até o fim. Vai por mim, você não vai se arrepender. O jogo saiu em setembro de 2020, no momento somente para o PC e Nintendo Switch, e só em mídia digital. Como ainda não temos mídia física do jogo até o momento desse vídeo, eu vou deixar um link de compra das lojas digitais disponíveis até agora. O jogo não tem New Game Plus, mas ao fechar o jogo, o pós-game te leva para um epílogo, que para conseguir fechar ele vai precisar jogar bastante para completar, além de liberar missões extras que só aparecem nessa parte. A lista de conquistas de Hades faz jus a onde estamos, o inferno. Além de precisar de uma boa dose de habilidade e paciência, vai precisar de bastante sorte para conseguir fazer algumas das aleatoriedades do jogo. Entre as conquistas, temos que liberar todos os aspectos das armas, melhorar todas as lembranças dos NPCs ao máximo, conseguir 30% de dano extra na lembrança do Thanatos e, claro, chegar até o final do epílogo. Isso é realmente uma tarefa herculeana. E detalhe, mesmo que você tenha feito todas as conquistas, é bem provável que você não tenha feito tudo que o jogo tem disponível, tamanho o conteúdo dele. Em resumo, Hades é para aqueles que querem um desafio num jogo de ação rápido que não cai na monotonia, mesmo com suas repetições, além de trazer uma trilha sonora excelente e personagens cativantes que vai te fazer rir em diversos pontos da campanha. E aí, preparado para fugir do inescapável inferno de Hades? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!